Eu tenho uma curiosidade. Você se considera o quê, Igor? Cara, Eu também, você, eu quero saber dos dois. Eu vivo, assim, cara, religião, eu não me considero nem Não, tudo nenhuma bem. religião. Mas você é ateu? Não sou ateu. Eu acho que Deus existe, mas eu não sei o que é Deus. Ótimo. E daí eu vivo como se Deus existisse. Eu não sei nem se ele tá prestando atenção na gente. Sim, entendeu? Aquela coisa de ficar... Então, sei lá, me parece... É porque a ideia de viver como se Deus não existisse, eu acho que se eu fosse viver assim, eu ia olhar pra vida de um jeito mais escroto, sabe? Tipo, Total. então... Mas não é baseado Então também não existe justiça. no pecado, naquela coisa, nascemos já pecado. Não, né? É do grande mistério ali. A minha pira é que, assim, a minha principal pira com Deus e tal é o lance da justiça. Assim, porque se Deus existe, então existe justiça. Então, não vale a pena ser um arrombado. Então, mas aí você acredita na justiça divina, não na justiça dos homens, que o negócio tem que acontecer aqui agora. Não acho que tem que acontecer aqui agora, não sei quanto tempo leva, não sei. E assim, eu também não sei se vai rolar. Também. Eu só tô dizendo, eu vivo como se isso fosse verdade, entendeu? Legal, sim. Mas você não tem um nome pra isso. Não tem um nome pra isso, porque eu não... Não precisa também. Eu não sei, será que não precisa? Não, assim... Eu falar, sou um bandista, as pessoas que me seguem sabem que eu nunca fiquei falando sou um bandista. De um tempo pra cá que eu comecei realmente a escancarar ali e falar. Mas eu não acho. Mas sabe que eu queria muito ter a convicção que tu tem, por exemplo. Queria muito. Porque eu acho que se eu tivesse certeza que existe algo depois que a gente morre, isso muda o jeito que você vê a vida. Mas, Igor, eu também não tenho essa certeza. O que eu tenho certeza é que tu algo... não lida com espíritos e tal? Então, isso acontece. O que é isso? O que isso vai virar depois que eu morrer? Como que vai ser? Toda essa história que me é contada e que até... Nossa, acredito... Eu sempre falo pra todo mundo, gente, é só quando eu morrer. Ninguém me voltou aqui pra me contar ainda, entendeu? Eu até brinco com a minha avó. Minha avó tem 90 anos, tá com Alzheimer. A gente tinha um pacto desde muito nova. Falava pra ela, vó... Se eu morrer primeiro, eu volto pra te contar como que foi, tá? Pô, bad trip. Não, e ela falava, tá bom, é o nosso pacto. Eu vou morrer primeiro, com certeza, tá? Ela aí com 90 anos, né? E eu volto pra te falar também como que é. Porque a gente não sabe, imagina que pira, saber? É o que eu tô falando, preservar o mistério, pra mim é o melhor, sabe? Tipo, não dá pra explicar tudo, não vem numa cartilha. O evangélico acredita numa coisa, um bandista nisso, naquilo. Mas o preservar o grande mistério, eu acho que isso é o melhor. É o que eu mais gosto, de não ter certeza. Mas isso é interessante, porque eu já conversei com várias pessoas que são religiosas e tal, e parte da razão pela qual... assim, para elas respeitarem as paradas, os dogmas, não sei o quê, é a certeza de uma vida eterna com Deus, que é reto, não sei o quê e tal. Meio que, não necessariamente, mas meio que atrelado a um prêmio, sabe? Nossa, eu não penso. Tu não tá nessa vibe do prêmio? Não, nenhuma. Tanto que eu me abro até pra possibilidade de tudo isso estar acontecendo na religião que eu sigo, tal, e tem um monte de coisa ali que de repente pode acontecer. Como pode não acontecer absolutamente nada? Morri e acabou. Daí por que você tá fazendo isso, então? Porque... Nesse momento, a conexão que eu tenho com esse grande mistério, com essas coisas que eu não consigo explicar, Vanessa, me explica uma incorporação, me explica de onde veio esse seu guia, me explica como que ele fala, ou não sei o quê. Eu não sei. Só que eu sinto, é o que eu tô falando, não dá pra explicar. Você tem que sentir. E pra você sentir, muitas vezes a gente precisa fechar os olhos e confiar. E é mó doideira, porque no teu caso, assim, rola até sem preparação nenhuma. Eu tô ligado que existem alguns rituais pra algum tipo de preparação, não sei o quê. Sim. Pô, da primeira tu já... O que eu acredito... Tinha vagabundo aplaudindo? O que eu acredito é que já estava no meu caminho. Eu acredito nisso. Por algum motivo, isso já estava no meu caminho. Eu fui sendo conduzida ali até chegar naquele lugar. Será que dava pra tu morrer sem nunca ter despertado isso? Acho que dava. Acho que dava também. Talvez eu fosse um pouquinho mais confusa, porque eu acho que a fé me ajuda muito, sabe? A fé me ajuda muito a aceitar os desafios e não sei o que, falar, cara, eu tenho fé, ela me dá muita força, muita coragem. Mas eu acho que também daria pra passar por essa vida. Sim. Entendeu? Não seria tão mágica, tão gostosa, tão prazerosa.
Entendeu? E nem toda religião... Mas peraí que ele não respondeu ainda. Quero eu saber de sinto que você também, Índio. Eu sou bem alinhado com o Igor na questão de... Eu vivo como se Deus existisse, mas por mais uma experiência prática mesmo, assim. Teve eu sempre fui, tipo... Minha mãe passou por todas as religiões. Se não era minha mãe, era, sei lá, às vezes uma vizinha, às vezes minha tia, sabe? Alguém, de alguma forma, tinha alguém próximo passando por essa experiência de religiões. Então eu vi pessoas saltando de religião, procurando, tipo, tá desesperado, quer ajuda, chega numa, acha que é ali, e aí descobre alguma coisa que não gosta. Às vezes não é nem questão da religião, é a igreja específica ali. Sim. Essa igreja aqui tinha pessoas que faziam picuinha, e aí eu via a minha mãe, por exemplo, relacionar a picuinha com a religião e não com a igreja. Então eu via que tinha muito... Tipo, eu via ela saltando assim, então eu vi muitas crenças diferentes, e eu vivi a minha vida inteira até acho que uns 18 anos, até quando eu fiz 18 anos, que eu tipo, foi no Réveillon, assim, que eu falei, tá, a partir desse ano, eu vou viver como se Deus não existisse. Isso se tratava de parar de fazer oração antes de dormir, porque todo dia eu fazia uma oração antes de dormir. Piloto automático pra dormir logo, né? Não, aí o meu negócio é como... Isso daí eu relacionava também, eu ficava, pô, essa oração aí específica era dessa igreja. E essa igreja aqui eu não gostava muito. Então eu nunca tive nenhuma dessas orações que é pré-pronta, assim. Minha oração era meu negócio, minha DM com Deus. Sim. Direto, assim, sabe? Então sempre era tipo... Eu sempre fui muito grato, então era muito... Começava sempre orando, agradecendo tudo e tudo mais, e pedindo por coisas também. Mas chegou um momento que eu falei, não vou mais, não acredito mais. E aí, de primeira, não teve um impacto, assim, sabe? Tipo, o impacto direto mesmo que eu consigo falar pra vocês é parei de orar antes de dormir, sabe? Essa foi a primeira coisa. Só que aí, foi passando os anos e eu percebi que eu fui ficando mais triste. Porque eu fiquei meio niilista, assim, Em resumo, eu via a vida com uma ótica muito triste. E eu percebi que eu tava gostando da tristeza, sabe? Chegou um momento, assim, que foi estranho. Louco. Tipo, eu realmente me identificava assim, o que você é? Sou triste. Nossa, sério? A capa do meu Twitter era Sad Boy. Escrito assim. Eu consumia músicas, trap, sad trap, sabe? Eu consumia... Então, foi assim, eu fui me afundando numa tristeza que eu sinto que hoje eu consigo ver que começou lá nesse momento, nesse Réveillon, nessa decisão assim de... Aquele ano tava uma merda e eu tava, pô, quer saber? Não acredito mais. Não acredito mais, porque eu fico aqui pedindo e fico, sabe, faço tudo, e eu sempre fui uma pessoa que acredita muito no amor e eu me fodo, só me fodo. Então quer saber? Vamos ver como é que é, sem, sabe, isso daí. E aí eu sinto que eu concluí que existia algo, sabe? Eu meio que sentindo e eu sinto que tudo na vida... Mas teve um momento que você reconectou? Então, eu sinto que um momento que eu reconectei foi um pouquinho antes do flow começar, sabe? Tipo, que eu percebi que... Porque eu tava... 2016 foi o ano que a gente começou, que a gente se conheceu, foi o ano mais depressivo da minha vida, assim, sabe? Nossa. Então, foi... Quando eu percebi que eu não queria mais ser triste, que eu não queria me identificar como triste, foi que quando eu comecei a melhorar e olhar para um lado que... Tipo, do porquê. Por que existe tudo isso, sabe? Tipo, não que é uma fagulha que foda-se, que só é um monte de coincidência e tá... Tipo, pode ser. Hoje eu reconheço isso, só que eu não levo isso como uma regra. Antes é isso. Foda-se. Existe o infinito, toda a existência... A gente, nossa fagulha de existência aqui, e aí depois todo o resto, que é sem a gente. Então, antes era meio... Foda-se, sabe? Tipo, vai acabar isso aqui, foda-se. E eu não ficava na falta de senso de justiça com vontade de ser cuzão, por exemplo. Eu não ficava assim, então eu vou ser cuzão porque já que o que importa foda-se. Foda-se. Não, eu ficava mais pro triste mesmo, assim, de tipo... É tudo sem significado algum. Tipo, pra que eu... doido, né? Sabe? Por que eu tô fazendo isso? Tanto que quando eu fui, juntou lá que eu comecei a trabalhar naquela produtora, fazer várias coisas, era porque não tinha motivo pra nada. Então, por que eu vou me especializar numa parada, sendo que isso daqui vai acontecer, eu tenho só esse tempo de vida, vou experimentar o que eu
tentar o que eu quiser, sabe? Tipo, eu vou ver o que é, já que, tipo, eu já tinha tido uma grande frustração na vida de ter... Porra, achava que eu ia virar jogador de futebol e tal, ia bancar minha família na Europa e de repente uma doença me tira disso. Ah, rolou isso? Rolou, eu tenho um tumor aqui, ó, que fez eu meio que parar com a minha... Eu tive, né, já tirei, mas fez eu parar com... Não só com carreira de futebol, com encanto do futebol no geral, assim, sabe? Tipo, perdeu o tesão, né? Teve uma época que o meu futebol era a minha religião. Minha religião era futebol. Entendi. Tipo, eu me dei... Que religião que você é? Corinthians, irmão. Você é Corinthians? Eu sou muito Corinthians. Então, olha só. Faz tempo que... Esse aí... A gente tem o ET de Varginha corintiano Esse aqui. aí tá meio... Bom, tá disputado porque ele foi em muitos... A final do campeonato foi na chuva. Entendi. Você E tinha aí quantos acabou... anos quando eu você descobriu? eu tinha 14 anos. E aí... Daquela idade do sonho, da esperança, exato. E eu já me considerava que eu já tinha avançado bastante, porque querendo ou não, nessa época eu fui para Portugal com essa ideia de se tornar um jogador e tal. Aí a sensação de caralho, 14 anos vou bancar minha família, que foda-se. Tô bancando minha família na Europa, sabe? Tipo, foi muito um pico muito alto e caiu muito de uma vez só, assim, sabe? E eu sinto que... Eu voltei e aí um ano deu esse Réveillon que eu decidi parar. Então teve esse episódio que também é muito importante por essa decisão, né? Foi assim, um acúmulo de e eu penso, porra, eu agradeci, eu era muito grato. Cada dia que eu vivi em Portugal eu era extremamente grato. E aí, quando dá tudo certo, eu tô pra assinar contrato, eu descubro que tem essa merda e eu me fodo, geral, assim. Olha, eu descobri... desafio, né? E assim, em 4 dias eu tinha que voltar pro Brasil, porque eu já tava lá morando ilegal, isso daí que ia tornar minha família inteira morar legal lá. E eu era adiantado na escola, tipo, enquanto o pessoal da minha idade devia estar na 5ª série, eu tava na 6ª. Aí, quando eu fui pra lá, como o ano letivo começa diferente, eu meio que fiquei certo. Passei a estar no certo. Só que se eu passasse mais 4 dias lá, eu ia passar a ser reprovado no Brasil, porque ia perder uma janela de... Sabe? Então, tudo entrou em desespero, minha mãe desesperada e tal. E aí, meio que foi o que foi juntando pequenas coisinhas. Eu me sentia carregando arrastando um papelão cheio de merda, sabe? E aí, como tava com um grande monte de bosta, qualquer mínima merdinha a mais era tipo, nossa... Mais uma, tá ligado? Tipo, mais uma coisa aqui. Que doido. E aí eu fui me identificando, tipo, daí eu fui me aceitando, assim, então é isso. A vida é sobre ser triste, é sobre se frustrar, sabe? Mas você não chegou em nenhum momento e ficou a revolta mesmo do tipo... Eu acho que foi bem nesse Réveillon aí. A revolta veio nesse momento de, a partir de hoje eu não acredito mais em Deus. Tipo, eu falei, quer saber? Não tem significado. Tipo, eu já vinha capengando em acreditar. Hoje a gente é fechadão com Deus. Hoje nós é fechadão com Deus. Que legal, mas é muito. isso. Porque teve um momento que, tipo, eu falei, tá, então agora o bagulho é o flow. Tipo, eu senti que, eu parimos um filho, sabe? Sim. E aí agora tem que dar certo. Não importa o que... Mas para pensar, vocês fecharam com Deus. Aí vocês têm o flow, né? Trabalham ali. Quantas pessoas vocês não ajudam que uma pessoa como eu, que... Eu não frequento o centro há 26 anos para me ajudar. É para ajudar outras pessoas. Né? E não precisa estar dentro de um templo. Vocês também têm o templo de vocês ali, o que vocês fizeram, quanto... E ajudam pessoas. Fechado com Deus. Sim, com certeza. Com aquilo que vocês acreditam, independente de estar dentro de um templo religioso. Né? Porque o templo real é aqui dentro. Tem gente que não frequenta nada, que só de orar, só de acreditar, só de ter fé, já tem tudo. Muito do flow era uma frase que o Monark mesmo dizia, que é 0% religioso, 100% crente. Sabe? E era assim que a gente sentia. Eu sentia que rolava meio que um começo lá, um triângulo de tipo, o Igor é de um jeito, o Monark é de um jeito, eu sou de um jeito, e o conjunto disso que tornou, tipo, 3 bostas saindo um negócio maneiraço. Sim. Tipo, se isso não é Deus, que caralho que é isso aqui? Como é que 3 moleques de bosta fizeram isso aí? Sabe, tipo... tipo, chegou um momento que não eram de bosta, né? Não, mas chegou um momento que eu só concluí assim, tá, tem alguma coisa acontecendo, sabe? Eu sinto que tem um ritmo no universo e eu sinto que a gente começou a dançar nesse ritmo.
Legal. encaixou. É isso. E Fechou aí- uma portinha ali, abriu uma porta. abriu, entendeu? exato. Fecha uma, abre outra. É Sim, cíclico. e hoje eu consigo ver que a vida foi, tipo, até hoje, até o Flow começar, eu sinto que minha vida foi uma preparação pro Flow, sabe? Tipo, Legal. foi. E assim, eu não acho que é o ponto final, eu ainda acho que a gente vai fazer muito coisas gigantescas na vida, claro que agora a gente botou a régua lá em cima, então pra passar de novo vai ser um puta do desafio, mas eu levo a vida como um joguinho e eu sei que quanto mais alto o seu nível, mais experiência você precisa pra passar pro próximo nível. Então eu vejo coisas como o Alok, que a gente fez agora em 2 semanas acontecer, foi difícil pra caralho fazer isso, foi um desafio, todo mundo ficou a um sopro de um burnout, de ficar maluco. É verdade. Todo mundo, eu reconheço isso, mas deu certo, porque só aconteceu essa prova com a gente, caiu no nosso colo. Só caiu no nosso colo isso. Só aconteceu essa prova com a gente porque a gente tava pronto. Boa. Porque a gente... Tipo, aí, vocês falam pra caralho, que vocês são um grupo de mídia e o caralho, tá fazendo podcast aí, consegue fazer mais alguma coisa? Faz aí, então. E aí a gente, tipo, conseguiu fazer, sabe? Então, sei lá, é estranho como as coisas... Tipo, parece que é uma grande prova porque a gente tá num nível muito alto, então se a gente... Agora a gente passou de nível de novo. Legal. E vai indo de passinho em passinho. Então eu sinto que nisso, eu vejo Deus nesse tipo de coisa, sabe? Não é muito na religião, eu vejo na possibilidade da gente conseguir fazer isso. A possibilidade de ter caído no nosso colo, a chance de, em 2 semanas, que ninguém acha que... Tipo, quando eu vi a primeira vez, eu achei que não ia dar. Vocês operaram um milagre. Sabe? Tipo, tem alguma coisa aí. Por isso que eu acho que aí as coisas que a gente fala que a gente é fechadão com Deus. Tudo que às vezes precisa até dar errado pra dar certo, nossa, dá errado. Tipo, a gente, tá a correria, ela precisava que desse meia horinha de atraso no show, só pra gente conseguir pensar melhor aqui no que a gente vai fazer. Pum, meia hora de atraso certinho. Aí a gente fica, tem alguma coisa rolando. Boa. Tem alguma coisa aqui que tá rolando. A gente precisa de uma cenografia. Aí eu falo com uma pessoa que demora pra caralho pra responder normalmente, mas eu mando a mensagem e ele responde na hora. E já me manda o contato de uma cenografia lá de Brasília. Então, sabe, coisinha assim, eu fico, a gente é muito fechado com Deus. É isso. Não tem jeito. E eu gosto de acreditar Não que... tem jeito. Não tem jeito. Eu gosto de acreditar que a gente é muito grato. E eu sinto que isso nos... Como a gratidão e a verdade é o norte da minha bússola, da minha vida, sinto que isso nos deixa num relacionamento muito próximo com Deus, que o Deus que eu acredito que exista, ele preza essas coisas, sabe? Então, se eu tô, tipo, tentando ser igual a ele, ou tentando, sabe? Tipo, me inspirar por ele, é isso que eu deveria estar fazendo. E aí Pra eu vocês, sinto- qual que é a característica mais importante de Deus? Olha o entrevistador. Nossa, essa é Já profunda, pega e hein? saca uma. Tipo, Vai. repete. Primeiro, eu quero antes de você me fazer essa pergunta, eu quero te fazer outra. Quando vocês falam que são fechados com Deus, permanece essa questão sem religião, sem né, Lifestyle. crente Porque, cara, 0%. a religião... Minha sensação, tá bom? Se eu puder trocar ideia com Deus e ter uma relação com Deus que não preciso de um dogma, de uma coisa que eu sou obrigado a acreditar. Tipo, eu nem preciso perder tempo pensando sobre aquela questão porque ela já é dada. Sim. Eu acho isso, sei lá, cara. Queria pensar em tudo. Ó, quando eu vejo, por exemplo, um cara... Zé Baiano, eu fico assim, olha, eu acho que existem algumas possibilidades de transe, de não sei o quê, que por alguma razão do passado de alguém, ele consegue falar e fazer, parecer estar incorporado, tá ligado? Então, assim, mas ao mesmo tempo eu acredito em Deus. Sim. Então eu sou doido pra que Deus faça, ou role algum momento que, puta, isso daqui é quente, cara. Isso daqui é de verdade. Mas tu acha que isso vai rolar? Porque eu acho que faz parte da magia do negócio, a dúvida. Será? Porque, porra... Se Mas o cara... qual é essa certeza? O que você... Quando você fala, sou doido pra isso rolar, é exatamente o quê, assim, tipo... É porque eu senti, acima de qualquer dúvida, que aquilo ali é espiritual. Eu sei, não acima ficar de com qualquer dúvida nenhuma. que eu tô experimentando algo espiritual. Tá. Sabe? Olha, se eu conseguir, se eu souber, acima de qualquer dúvida, que eu tô tendo uma experiência espiritual, então existe um mundo espiritual. E aí isso muda o jogo pra mim. Então, mas aí é um lance de se propor a experiência.
né? Por exemplo, que eu contei que eu ficava com aquele negócio de não falar. Agora, como eu comecei a ficar assustada? Então eu não tinha mais consciência. Então eu já sabia que eu não estava ali. Não estou escutando o que estão falando. Eu comigo mesmo, sem querer provar nada para ninguém, querer te convencer de nada. Eu aqui na... Bom, eu apaguei e voltei agora. Tô aqui, estamos fechando o terreiro, não sei o que, né? E aí sempre tem uma pessoa que fica ajudando, né? O guia. Até para ajudar a falar, né? Anotar o que precisa ser feito, enfim. E você começar a ficar assustada com coisas que hoje eu pedi para pararem de me contar. Tipo, que nem meu pai fala, não conta nada dos meus atendimentos, por favor, não quero saber. Vanessa, a pessoa chegou aqui, seu guia perguntou não sei o quê. A pessoa ia abrir a boca e ele contou a vida da pessoa inteira. Aí eu falo, não, gente, sério. Aí eu falo assim, como que eu vou duvidar? Como que se eu quiser racionalizar isso? Então, meu espírito saiu, foi buscar uma informação da vida daquela pessoa, que era a primeira vez que estava entrando dentro daquele centro, e veio, passou para mim, eu incorporada, passei pro guia, ou eu tô fingindo, não é nenhum guia, e a pessoa fala tudo, sabe assim? Tipo, é uma hora você desiste. O que eu fiz foi desistir, aceitar e falar assim, ok, tá tudo certo. Você quer um papo louco do meu baiano? Eu tava numa reunião com uns amigos, quando começou a pandemia, 2019? 2020. 2019, tipo, sei lá, outubro, o Rafa tava em turnê, eu tava com uns amigos. Do nada também, lá, baiano. Aí, quando eu voltei, a minha amiga falou assim, nossa, o baiano é sempre muito específico, sempre fala umas coisas assim, muito certas, tá? Só que ele ficou meio devaneando. Primeiro ele falou, pediu pra te avisar que ele vai ficar um bom tempo sem vir, porque ele foi escalado, porque vai ter uma guerra aí. Verdade. Uma guerra. Eu falei, uma guerra no Brasil. É uma guerra que eles estão se preparando aí, ele vai ter que ficar ausente um tempo, porque ele foi escalado para resgatar almas. Porque muitas pessoas vão morrer nessa guerra. E não vai ser só aqui no Brasil. Aí eu falei, puta, Ritinha, nem vamos pirar nisso, porque, sei lá, acho que o baiano tá... A gente mesmo começou a tirar o sarro da informação, não tô brincando. Eu falei assim, saber o que o baiano tá falando, vai ver que é uma guerra espiritual que a gente nem vai ficar sabendo, sabe? Pandemia. Aí veio a pandemia e realmente ele realmente demorou sumiu. Um tempão para voltar, ficou Demorou lá em muito tempo casa pra voltar. e ela não recebia muitos dos guias. Chegou a receber, teve uma vez que ele veio completamente cruzado, esquisito, enfim. Então, assim, você desiste de entender. Você só pega e fala assim, tá bom, sabe? Eu me sinto protegida, acredito no que eu sinto e na conexão que eu tenho e dou passagem. Tá tudo certo, encontrei meu lugar, faço com puta amor e não quero que ninguém venha atrás de mim, entendeu? Não precisa. Cada um tem aí a sua crença, aquilo que acredita. Eu acho que o importante é você estar conectado com algo. Para mim, é isso. Eu cito assim, o fluxo, né, da consciência, eu sinto que ele divide em 4 e tem um negocinho no meio que seria uma quinta maneira da consciência, né? Esses 4 estão a criatividade, a lógica, com a ciência, né? A criatividade com a arte, etc. A filosofia no questionamento dos propósitos, por quê daquilo, blá, blá, blá. A lógica, a criatividade, a lógica, a ciência e a fé. Através da conexão espiritual que cada um faz, ou através de religiões, seja o que for. E bem no meio tem a intuição. A intuição que é aquela coisa do nosso lado animal mesmo, que menos dá para explicar. No caso da fé, ela tentar entendê-la com a lógica, por isso que eu falo, a fé é um fluxo próprio. A capacidade de ter fé é um fluxo próprio. Que a lógica, você não precisa validar com a lógica. Você não precisa validar com as justificativas reais. Se você, assim, um cientista vier aqui e explicar para mim que isso, aí sim. Não. Ela é um caminho muito, muito semelhante com o da criatividade, com o da própria filosofia, bem diferente da lógica, mas ela tem sua própria ordem. Mas ela parte da premissa de que a realidade ela é além do que é palpável, né?
ela abrange o que é intangível. Ela parte dessa premissa. Então a realidade não é só isso, a realidade é mais. Precisa de uma certa criatividade, uma certa infantilidade para acreditar. É mesmo, é? Vamos brincar de avião, que nem criança faz, né? Essa coisa de estar suscetível a acreditar que a realidade é mais fantástica do que a vida, do que o pragmatismo, a visão pragmática, é a fé, de certa forma. Eu passei muito tempo também questionando isso, esses fenômenos. E até hoje, porque assim, você fez o seguinte questionamento. Se isso que ela está vendo era ser uma experiência que validasse que aquilo é espiritual. Aí que a gente tem que ver a definição do espiritual e a possibilidade de ser metafísico. Então, primeiro de tudo, é metafísico. Por quê? É completamente injustificável, não necessariamente espiritual, ou seja, ligado à espiritualidade, ao universo espiritual, porque daí você vai precisar de validar muitas coisas para justificar isso. Mas que é fora do normal, ponto. É metafísico, além da explicação da ciência e tal. Eu tenho um outro olhar sobre isso. E isso eu gosto, porque me deprime demais ver a realidade, como você passou um tempo vendo, que traz muita tristeza, porque eu também já passei um tempo assim, achando que a realidade é aquilo lá e todo o resto é baboseira, é uma ingenuidade minha achar que isso, é uma ingenuidade minha achar que aquilo. Não, é bonito. Hoje eu acho legal. Eu não também tem problema acho algum. fascinante, eu acho fascinante. Não tem problema algum ter um lado seu que é ingênuo e que acredita nisso ou naquilo, seja o que for. Entendeu? Mas nem quando você era pequeno, você teve alguma experiência, alguma coisa que você lembra? Não, que lembra? eu me lembre não, mas também não é... Bom, talvez o jeito que eu fale parece que eu sou... Não quero saber e tal. Eu me interesso pra caralho. Assim, você tá fechado com Deus, eu você me já... amarro conversar sobre isso também, inclusive. Às vezes eu fico perguntando as paradas pra Mariana lá, que ela fica lá perguntar pros caras, que não sei o quê. Ela fala? Então, assim, a relação que eu tenho é de talvez seja verdade. Então, vamos lá trocar uma ideia. Vamos lá, deixa eu ver. Me fala como é aí. E não é... O approach não é me convence. O meu approach é... Caraca, eu quero entender isso aí. Me conta como é o que é. E talvez teria alguma pessoa aqui tentando te convencer, né? Então... Tem muita gente que quer convencer. Então, sim. Mas não dá. Não adianta. Não dá. Mas felizmente eu encontro mais as pessoas que estão dispostas a trocar ideia mesmo e me dizer... Total, é melhor. E responder umas paradas que às vezes se eu tivesse menos... Algumas perguntas que até podem ser meio idiotas, sabe? Para as pessoas sobre aquela parada ali. Tipo, por que tá tocando uma música egípcia? Tá ligado? Uma vez que eu fui. Por que tá tocando uma música egípcia? E aí a entidade falou, não, porque eu tenho... foi a primeira vez que eu encarnei no Egito, que não sei o quê. Aí tocando uma musiquinha. E eu ouvindo aquilo ali, tá bom. Um monte de coisa assim, egípcio mesmo, não sei o quê. E foi mas assim, eu consigo imaginar que aquilo ali pode ser um cara fingindo, sabe? Sim. Então, eu que faço 26 anos, às vezes fico assim, falo, gente, será que tá... Não mais comigo. Eu já tive várias crises para hoje pegar e falar assim, banco todos os meus guias, tenho certeza, não tenho dúvida, que não sou eu, que eu não tô louca, que não sei o quê. Passo hoje as minhas crises, entendeu? Mas... existe também, eu acho que todo mundo tem uma sensibilidade, mas eu acredito que também tem aqueles que têm um pouco mais. Desde criança. Eu já tinha isso desde criança. Minha mãe me chamava de bruxa desde criança.